Então, espero que vocês estejam todos bem, né? Nessa aula, a gente vai dar continuidade à discussão que iniciamos quanto aos infográficos, né? E aí eu vou estar só retomando, né, onde a gente está aqui no curso, essencialmente trabalhar essa questão da parte visual. E hoje a gente vai também estar tratando, no meio para o final da aula, quanto às questões dos projetos, né? Então, para a gente já estar se programando, né, ao longo desse período, para vocês já terem uma ideia do que é que vão estar desenvolvendo e fazer algumas das escolhas quanto a esse desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, a gente finalizar essa discussão quanto à construção do infográfico, né? Então, numa outra oportunidade, acho que talvez a questão das esculturas cinéticas, elas seriam muito interessantes no presencial, né? Porque a gente poderia estar construindo os circuitos e, de fato, vendo, né, no momento, né, ao longo da construção, tanto dos circuitos quanto dos mecanismos, a gente vê esses efeitos do ponto de vista das esculturas cinéticas. Então, eu acho que foi mais interessante a gente desenvolver um pouco mais essa ideia do infográfico, né, que é a nossa a criação coletiva 3, né, e que vocês estariam submetendo ao final do mês de novembro, né? Bom, então, o que vai ser essa criação coletiva 3, né, só deixando mais explicitamente, né, qual que é a ideia por trás dessa atividade, que a ideia é a gente cada um de vocês criar um infográfico, isso individual, né, específico e original. Obviamente, esse trabalho ele pode ser colaborativo, no sentido de vocês trocarem ideias entre si, né, mas cada um vai estar submetendo, né, um infográfico particular, ou seja, um desenvolvimento individual quanto dessa atividade. A gente colocou aqui uma série de possibilidades em termos de temas, né, que podem ser trabalhados, mas vocês fiquem à vontade de estar trazendo aqueles que vocês acharem mais interessantes, né? Bem como, acho que a ideia é tentar fazer essa conexão, em particular com a parte da divulgação científica. E o que eu selecionei hoje para a gente estar discutindo seria quais as formas que vão ser utilizadas para estar avaliando esse infográfico, né? Ou seja, quais elementos seriam interessantes vocês estarem trazendo para que, de fato, possa estar passando essa mensagem, né? Quanto a qualquer tema que vocês escolherem. E eu fiz uma curadoria aqui de alguns infográficos que eu gosto, que me chamam a atenção, e eu queria discutir um pouco com vocês alguns detalhes, até para nortear, né, sobre o que poderia ser interessante para vocês estarem incluindo como elementos na hora de vocês produzirem o de vocês, tá? Então, a ideia aqui é, de fato, a gente fazer uma discussão quanto a algumas amostras de infográficos, sempre com a temática científica, né? E, ao mesmo tempo, estar trazendo quais questões seriam interessantes vocês estarem trazendo, né, quando estiverem produzindo, né, o infográfico, né? E, ao final da aula, a gente vai discutir quanto ao projeto, né? Tudo bem? Está claro para vocês aqui a questão tanto da programação, né? Então, nossa terceira entrega, ela estaria ainda até o dia 21 de novembro, né? E ela envolve uma entrega individual, né, de um trabalho que vocês vão desenvolver individualmente, mas que vocês podem utilizar dessa rede, né, e de uma forma colaborativa estarem contribuindo, né, para a produção de cada um de vocês, tá? Obviamente, vocês podem estar sempre consultando, né, a equipe e a mim, né, ao longo desse processo, tá bom? Bom, eu tinha separado esses links, ficaram disponíveis ontem, né, e vou colocar aqui novamente para vocês como forma de vocês estarem dando uma olhada sobre templates ou ideias, né, de temas que podem estar sendo explorados na produção do infográfico, bem como algumas dicas, né, que são boas práticas, né, que o pessoal da parte de comunicação e design normalmente utiliza, né? E vai ser a partir de alguns exemplos que vêm desses sites, eu vou estar discutindo aqui com vocês alguns detalhes, né, algumas das escolhas que eu fiz aqui ao longo do caminho, tá legal? Mas isso depois vai ficar disponível para vocês podem estar explorando, né, da melhor forma que acharem mais interessante. Então,
Acho que a ideia aqui é trazer um olhar parecido com aquele da questão das capas das revistas, né? Bom, qual que é a primeira impressão que esse infográfico me traz, né? O que é que ele vai estar me despertando, né? E, ao mesmo tempo, qual mensagem, né, que estaria por trás dessa produção. Então, é algo que dá para pensar também em termos da própria disposição, né, espacial das informações, do uso, o balanço de texto, imagem, né, e as escolhas de tanto de cores quanto de tipos que podem estar, ou alguns elementos gráficos, né, que podem estar conduzindo ao nosso olhar e, ao mesmo tempo, né, ajudando a cativar aqui ao observador. Então, a ideia aqui é vocês também estarem explorando e, a partir disso, trazer elementos para a construção do seu próprio infográfico, né? Bom, então eu já trouxe seria esses passos, né? Como sugestão, obviamente, na hora da produção que vocês estiverem pensando em termos do infográfico, lembrando que, acho que um ponto primário, né, é pensar em termos de narrativa, né? Bom, sobre o que eu quero falar e qual seria a melhor maneira, né, de estar contando essa história, né? Ao mesmo tempo, você trazer talvez alguma posição, algum posicionamento em relação àquela informação que você quer trazer, né? E também, né, de tal modo que alguns elementos do infográfico eles sejam necessários para poder falar por si mesmo. Vocês vão ver que alguns dos exemplos que eu vou estar mostrando, já de cara, pelo título, você já reconhece do que é o assunto e dessa forma até você decide se vai continuar ou não lendo, né, ou interagindo com ele, né? Bem como esse cuidado, né, que também foi trazido nas discussões ontem sobre como apresentar as informações ou os elementos, né? Como apresentar o texto, a imagem. Será que ela vai estar distraindo, né, o observador? Será que a gente pode, a partir de contraste e do fundo, né, poder estar utilizando desses elementos visuais para ativar novamente o nosso observador, né? E, obviamente, uma preocupação quanto às imagens, né? Então, quanto mais visual, né, a gente quer explorar esse visual, né, a questão da imagem aqui, mas esses cuidados, né, sejam elas, que ela tem que ser, de fato, trazer uma mensagem, né, ela tem que estar consistente com a proposta que foi pensada, né, e, ao mesmo tempo, esse cuidado quanto à questão de propriedades intelectuais, né, e a disponibilidade dessas imagens para o público externo, né. Bom, e, finalmente, né, os detalhes mais do ponto de vista gráfico seriam quais os tipos, fontes, né, as formas que vocês vão estar utilizando em cores, né, que podem ser utilizadas para estar melhorando aí o aspecto do teu infográfico. Eu acho que tanto a discussão com a Ana, né, e também as apresentações ontem da Roberta e da Dindara, você vê que mostra um cuidado, né, quanto a esses detalhes, esses elementos, e que, de fato, podem estar enriquecendo, né, o infográfico, né? Bom, isso é de uma forma mais abstrata. Vamos, de fato, olhar, né, observar alguns exemplos, e o que eu vou estar trazendo aqui nessa discussão é quanto a quais perguntas, né, durante o processo que você estiver construindo, seria interessante vocês estarem se colocando, né? Isso pode ser feito também de uma forma colaborativa, né? Então, você pode apresentar o teu infográfico para um colega e verificar o posicionamento dele, o que ele acham sobre a tua proposta, né? Então, essa parte de concepção ela é essencial, né, durante esse processo de produção, bem como a parte de organização, né, de como vai ser dispostos os elementos, e, finalmente, os detalhes mais ligados à parte do visual, né, da imagem, e esse balanço entre texto e imagem. Bom, então, a gente, dentro desse... Por favor, te diga. Professor, tudo bem? Tudo bem. Eu não sei se eu vou falar isso ainda no infográfico, mas um exemplo. Por exemplo, vamos supor que eu resolva falar do meu projeto, que eu trabalho com variáveis cataclísmicas. Eu quero pegar uma imagem ilustrativa na internet. Eu tenho que fazer a referência dessa imagem no próprio infográfico, tipo no finalzinho, embaixo da imagem? Isso é uma questão muito interessante, né? O ideal é, sim, você, se for... Assim, tem vários níveis de imagens, né, no sentido da disponibilidade dela para o público.
você reconhece isso, usualmente essa informação ela vem disponível. Então, se ela for para uso geral, não há problema, né, de você estar utilizando dessa imagem para divulgação. Se for algo mais específico, é sempre interessante estar trazendo essa referência, né? Apesar de, graficamente, ela pode trazer um elemento a mais que pode visualmente poluir, né, talvez, mas ela também traz uma certa, eu vou comentar sobre isso, né, uma certa confiança, né, quanto à informação que você está trazendo, né, no sentido de você está dando os créditos, né, a quem de fato realizou essa imagem, né, e, portanto, está coerente com esse processo, né, de copyright. Então, tem algum banco de imagens. Você lembra que a Ana ela trouxe uma informação interessante no Canvas, né? Então, e ela também apresentou uma série de sugestões sobre banco de imagens que a gente pode usar de uma forma livre, né? Livremente, que ela estaria disponível. Tá legal? Ok, obrigado. Eu fiquei realmente preocupado com isso de já é pequeno espaço, aí vai ficar poluído, Sim, né? mas Mas acho que a gente pode esclareceu, controlar, obrigado. a gente pode controlar, seja em termos do, assim, se a imagem, ela de fato tem um copyright, né? Aí não tem como fugir, né, gente? O ideal é de fato estar fazendo essa referência, né? Caso ela tenha uma licença que permita esse uso amplo, né? Aí não, você não precisa se preocupar em relação a isso. E também fazer uso, né, desse banco de imagens, né, que muitas vezes eles disponibilizam de uma forma ampla, né, esses arquivos e esses elementos. Ok, obrigado. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui um pouco mais para frente. Bom, dando sequência, então, acho que o primeiro ponto é qual que é o impacto, né, imediato, qual é a primeira impressão que a gente teria sobre um determinado infográfico, né? E aqui a pergunta é, bom, como é que eu vou fazer para conquistar o observador, né? Então, de uma forma instantânea, né, o observador olhar, visualizar o meu infográfico e criar um certo senso de urgência, de empolgação, né? E uma forma de fazer isso é a partir de uma narrativa, né? Então, essa narrativa ela tem que estar sempre bem construída desde o início, né, em termos da concepção, para que, de fato, isso funcione, né? E tem dois elementos interessantes que dá para ser utilizados, né, que é tanto a estrutura quanto o layout, né, que ela permite que a gente, de cara, já consiga, a partir de ou exemplos claros, né, sobre as imagens, ou sobre a informação que vai estar sendo colocada, ou a partir de representações visuais de ideias que são complexas, né, mas que você consegue traduzir isso na imagem, isso é uma forma, né, de você cativar, né, e de imediato conquistar o observador. Eu vou dar um exemplo que funcionou para mim, não sei se vai funcionar para vocês, né, que é esse exemplo desse infográfico que eu apresento aqui para vocês aqui na tela. Não sei se está pequeno para vocês. Então, de imediato, né, o que é que tinha me chamado a atenção? Né? Vou deixar só um tempinho aqui para vocês estarem olhando, né? Você pode olhar, ele por completo, então ele vai fazendo todo um processo aqui tem toda uma linha temporal que é desenvolvida, e a pergunta que é colocada é: o que é que você espera em 1000 anos, 10 mil anos, 1 milhão, né, 10, 4 trilhões de anos, né, à nossa frente? E por que me conquistou esse infográfico? O primeiro ponto foi assim: 1000 anos, 1000 anos eu não vou estar mais aqui, né, em princípio. Então, como é que você vai conseguir imaginar, né, esse tempo mais para frente? Mas aí, de cara, olhando os elementos que ele traz, que foi trazido aqui nesse desenvolvimento, tem dois aspectos que acabou me chamando a atenção por uma questão pessoal, né? A primeira que foi quanto a esse retorno desse cometa, que eu vi esse cometa quando ele passou em 1997, então para mim foi um impacto muito grande, né, de ter visualizado, né, o cometa, e você pensa, pô, em 2372
a próxima vez que ele passar pela Terra, certamente eu não vou estar por aqui, né? Então é um momento único, né, na minha vida. E você vê que tem um aspecto pessoal aqui, né? Obviamente, boa parte de vocês nasceram depois de 97, então, portanto, não tem esse link, né? E tem um outro que para mim foi também imediato, foi a questão que colocar essa informação aqui sobre Chernobyl, que fez parte da minha infância, né? Em 86, quando aconteceu Chernobyl, né? Era algo que era tudo muito a União Soviética, assim, começou a pipocar uma série de memórias em função dessa informação. Por Chernobyl foi em 86, aconteceu isso, com o cometa Halley, que eu já faço a conexão com outro cometa que eu vi na vida, né? E aí, pronto, eu vou continuar vendo, porque eu fiquei curioso para saber o que é que está vindo, né, mais para frente, e assim por diante, né? Então, você vê que ele, para mim, funcionou por esse aspecto pessoal, né? Então, tinha algumas iscas aqui que acabaram me conquistando, né? E o fato também desse desafio quanto ao que vai estar acontecendo, né, num período que vai ser muito longe. Olha, eu não vou viver esse período, né? E aí tem um exercício de imaginação que, para mim, foi um gatilho, né, para realmente pensar e entrar no jogo aqui do infográfico que foi produzida por esse pessoal, né? E, de novo, tem alguns aspectos que ele traz uma certa emoção pelo fato de trazer elementos que teve uma ressonância com minha vivência pessoal, né? E também com os meus interesses, seja no passado ou que eu eventualmente possa estar trabalhando no futuro, né? Então, isso só para trazer como um dos elementos, né? E aí vem uma coisa interessante que também me chamou a atenção, que foi o uso, né, tanto das dimensões, né, para dar uma ideia sobre a importância e os tamanhos em termos dos eventos, né? E essa conexão entre você estar olhando para diferentes aspectos, né? Tanto para aspectos que estariam mais ligados ao planeta Terra ou ligados à humanidade, e aí cria várias situações que eu posso estar seguindo. Ou eu quero ver se está acontecendo com a Terra, legal. Ou eu só quero saber, né, meus olhos são guiados, né, para um determinado tipo de curiosidade que você tenha sobre um tópico ou outro. Então, é algo que e parece que não tem fim, né? Então, você vai procurando, você vai criando cada vez mais curiosidade, eu vou vendo os números crescendo cada vez mais, né? E que vai muito além, pelo menos da minha imaginação, né? De estar imaginando o que é que vai estar acontecendo mais para frente. Eu fico pensando, pô, então o que ele vai pensar no próximo passo, o que vai acontecer, e assim por diante, né? Então, só um exemplo, né, de um infográfico que, nesse caso em particular, ele criou esse senso de urgência, né? Essa empolgação em função desses vários elementos que, de alguma forma, conversam com a minha vivência, né? E a curiosidade sobre o que vai estar acontecendo na sequência, né? É algo que é bem interessante, né? Bom, e aí, nesse sentido, como é que eu posso avaliar, né, essa questão dessa primeira impressão? Como é que vocês podem se questionar sobre alguns pontos que podem, de fato, estar ajudando, né, quanto a essas escolhas, né? E aí vem algumas, isso aqui eu tirei de um artigo, ele analisa infográficos. Então, essencialmente, eles fizeram essa análise sobre os infográficos mais populares. Aí, de novo, esses populares, você está falando aí de milhões de visualizações, né? E não só visualizações, mas também de likes, né, de pessoas que gostaram da informação. E uma das formas de você avaliar é a partir desse questionário, que tem cerca de 20 e poucas perguntas, né? Então, primeiro, de fato, será que esse infográfico ele cria um senso de urgência, né? No sentido de, bom, eu vou querer, de fato, estar seguindo, prestando atenção no que ele está fazendo, né? Ou se ele cria um certo senso, uma sensação de entusiasmo, né? Então, no momento que eu vi Chernobyl, o cometa, né, já associei coisas na minha vida que foi disparando uma série de imagens, uma série de emoções que, de fato, tinha uma excitação, né, um entusiasmo
para dar continuidade, né? E ao final, em uma outra pergunta que você pode pensar em termos dessa primeira impressão, é se o infográfico, de alguma forma, ele acaba encorajando uma certa ação, né? Então, ao final de ter visto aquele, né, que você coloca o que vai acontecer em 1000 anos, 10.000 anos, não sei quantos milhões de anos, você começa, pelo menos para mim, me disparou uma série de perguntas, bom, tá, mas e minha vida, né? O que é que vai acontecer? Você começa a se questionar sobre situações que talvez não tenham sido nem o objetivo fim, né, do infográfico, mas que, de fato, ele clama para uma certa ação, né? Então, bom, tudo bem, daqui a 1000 anos talvez não esteja aqui, mas daqui a 24 horas, o que é que eu vou fazer, né, de bom, de interessante para tornar essa vivência mais excitante, né, mais vivida de fato, né? Então, esses cuidados é algo que a gente consegue, tanto ou no título, né, trazendo uma questão-chave que pode estar fazendo despertar essas sensações, bem como alguns elementos que podem estar conversando com o público. Então, pensar esse público é importante porque exatamente, né, ele vai poder estar disparando, né, sendo um gatilho, uma série de emoções que não necessariamente possam conversar a depender das gerações, né? Então, para vocês, pensar em Chernobyl, pensar no cometa Halley, no rolo, talvez não tenha uma conexão tão forte assim, porque muito provavelmente vocês não viveram não tiveram essa vivência, né? Mas pode ter outros elementos que conversem com a própria ações e vivências de vocês, né? Isso é um primeiro aspecto. E a gente vai levar em consideração isso quando estiver avaliando, produzindo, né? O segundo aspecto, que é chamado de, acho que em português seria maleabilidade, né? Ele é meio que, é como se você trouxesse para o observador também um papel de coautor no trabalho, né? No sentido de, ele pode tanto ser ele vai estar recriando a experiência, né, a partir de elementos que você trouxer no teu infográfico. Então, dessa forma, o infográfico ele tem que ser flexível o suficiente, né, para que permita que o espectador possa escolher. Não, você vê esse aqui, né? Ele é essencialmente só um template. Ele vai estar direcionando, olha, eu tenho que seguir esse caminho, que é 1, 2, 3, 4. Se você passar do 1 por 5, já cria uma certa desconexão, né? Então, será que eu posso construir esse meu infográfico de tal modo que ele seja maleável, né? Que ele permita que o observador ele possa interagir com o conteúdo, né? E note que não é nem animado, não vai ser nem animado, né, a nossa informação, mas ele pode criar um movimento, né? Eu vou mostrar um outro caso que a gente vai discutir em cima disso, né? E aí, como é que a gente pode estar estabelecendo ou trazendo essa maleabilidade no infográfico, né? Acho que talvez a partir de perguntas, né, que vão incentivar uma certa reflexão. Outra é permitir que a gente possa ler o infográfico de diferentes formas, né? Então, eu posso começar em um certo ponto, partir para outro, né? Ou você criar, né, caminhos desse teu conteúdo em termos de árvores de decisão, né? Então, chega um ponto que você tem que decidir, eu vou para a direita ou vou para a esquerda, né? Se eu for para a direita, então vai acontecer uma série de coisas, e aí depois eu posso voltar, se eu tivesse escolhido outro caminho, o que é que vai acontecer? Pá, pá, pá. E aí, com isso, você vai criando uma dinâmica sobre algo que é estático, né? São imagens que vão ficar, ou textos que vão ficar lá. E eu vou dar um exemplo sobre um que me chamou a atenção e que ele é super maleável, né? A ponto de algumas pessoas, inclusive, que eu conversei a discutir, acharem que ele é um pouco, tem uma certa distração, né? Que é esse infográfico aqui, né? Então, note, o que você tem a informação sobre a vida na Terra, né? E aí todas as famílias, né? É a chamada a árvore da vida, ou teia da vida, né? Onde você pode olhar esse gráfico de diferentes formas, né? Só dá 10 segundos que você olhar o gráfico, né? Note que ele tem uma certa simetria em termos do tempo, né? Então, você sai do centro, né? Que seria o início da vida na Terra, né?
e aí do centro para fora, então a gente chega até o presente. E eu pergunto para vocês, para onde você olha, que história você quer contar aqui? Né? O que chama atenção para vocês? Né? No sentido de muito da sua vivência é que vai mostrar para onde você vai olhar. Né? Você vai querer olhar para o lado dos mamíferos ou para as bactérias? Né? Quem é que chama mais atenção? Quem seria mais curioso? Né? Eu, como um bom nerd, né, que colecionava dinossauros, eu queria saber onde é que está aqui os dinossauros, o que vai acontecer com eles. E tem um aspecto que também tem uma narrativa super interessante, que é a quantidade de extinções em massas que vão acontecendo ao longo das eras, né? E muitas das vezes as pessoas nem se dão conta assim, que ocorreu extinções em massas em série, né? E certamente não vai parar por aqui, em algum momento vai acontecer isso, que pode ser amanhã, ou sei lá, 10 mil anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos, mas que vai acontecer, isso faz parte do processo da vida na Terra, e com isso vai aparecer outras frentes, né? Bem como você pode seguir a própria teia, né? Então, a partir desse aspecto, ela vai se desmembrando e se ramificando. Então, note que tem N maneiras, né? É um gráfico extremamente maleável, no sentido de para onde você vai estar olhando, quais histórias você pode estar recriando, né? E que, de alguma forma, também se note que se usa o aspecto das cores, um certo balanço, né? Para poder distinguir as várias espécies, os vários tipos, né? Bem como esse aspecto da simetria, né? Que, de fato, vai nos ajudar a estar caminhando, né? Seja no tempo quanto no tipo de espécies. E trazer essa ideia da vida como uma árvore mesmo, né? Acho que remete àquele diagrama do Darwin que eu tinha mostrado para vocês, que eu acho que talvez ele, de fato, tenha imaginado algo similar, né? Então, você usa desses elementos, então você já faz uma relação com a evolução, você faz uma relação com a diversidade, né? E alguns aspectos que podem ser utilizados para criar uma narrativa, né? E aí vem esse lado também do emocional, né? Bom, se eu fosse olhar para cada uma dessas espécies, quem que eu vou querer saber o que está acontecendo, né? Saber os pormenores. Então, é algo que ajuda muito, né? Então, note que mais do que trazer um gráfico como esse, né, que você tem um caminho bem definido, né, note que ele é circular, né, mas ele, de alguma forma, direciona o observador para uma determinada sequência, né, de elementos, né, enquanto esse é bastante maleável, né, você pode até se perder no meio da imagem, mas que você vai criar a sua narrativa, né? Ninguém falou nada, bom, você tem que olhar aqui, daqui para você tem que ir para lá. Aqui não, ela traz um elemento que eu vou criar a minha história de acordo com as minhas vivências, com a minha curiosidade, ou mesmo alguns aspectos que estão sendo trazidos em termos das cores e dos elementos, né? Seja do tamanho, né, das fontes, quanto também da importância, né, das espécies em si, né? Então, você vê, a gente é um nada, né? Um pequeno ramozinho dentro de bilhões que aconteceram aqui na Terra, e certamente, acho que para mim, pelo menos, é o que me chama mais atenção, esse lado, né? Olha, aconteceu uma extinção em massa há alguns milhões de anos, depois outros milhões de anos aconteceu novamente, esse, né? Certamente essa árvore ela vai continuar, né? Mas que a gente possa ter algum outro evento massivo dessa forma e cria uma certa suspense, uma certa tensão, né? Pelo menos para mim foi essa sensação que eu tive em termos dessas escalas. E você pode traduzir isso para a escala do universo, para a escala planetária, né? E assim por diante. Então, vários elementos que podem ajudar nessa questão da maleabilidade, né? Se tornar a nossa informação mais maleável. Bom,
E aí, dessa maneira, como é que a gente pode estar nos guiando, né, quanto a essas discussões, né? Uma forma de você avaliar essa maleabilidade é se perguntando, por exemplo, né, são essas questões que estão colocadas aqui, eu vou traduzir para o português, né, essencialmente, é se o infográfico ele permite que o usuário, né, o observador, ele possa usar o conteúdo de diferentes maneiras, né? Você pode aplicar esse conteúdo de diferentes formas. E foi o que aconteceu naquele outro caso, né? Então, naquele outro caso, você pode, de fato, estar pensando em termos da evolução, você pode estar pensando em termos da diversidade das espécies, dessas extinções em massas. Então, tem várias leituras que aquele conteúdo podem trazer, né? Um segundo aspecto, ele estaria ligado se o infográfico, de fato, permite que os usuários possam criar um próprio significado, né? E tem alguma relevância pessoal quanto àquela informação, né? Então, note que vários elementos, quando eu estava desconstruindo aquele infográfico sobre os meus olhos, né, sobre a minha perspectiva, eles estavam ligados a experiências pessoais, né? Então, olha, quando eu era criança, eu gostava muito de dinossauros, então, onde é que estão os dinossauros aqui? Ao mesmo tempo, você pode se perguntar, bom, dentro dessa diversidade que a gente tem da vida, quem somos nós, né, comparado com o todo, né, tanto ao longo do tempo e mesmo no presente, né, a gente é apenas uma fração, né, quase que insignificante em termos de números, né, de espécies, né, e ao mesmo tempo pensar, né, se esse infográfico ele permite que os usuários possam explorar o conteúdo, no sentido de como foi de fato aquele caso, né? Você pode criar várias narrativas, histórias baseadas simplesmente nessa observação, né? O que isso traz como a informação para mim do ponto de vista pessoal e ao mesmo tempo ele está trazendo, está informando, está comunicando, né? Ele tem uma mensagem aqui muito clara, né? Quanto à diversidade da vida, né? E esse cuidado que a gente tem que ter, porque em algum momento, vários momentos, né, ao longo das eras, aconteceram essas extinções em massas. E possivelmente, né, a gente vai ter que enfrentar em algum momento algo similar, né? Então, só para ilustrar, né, essa questão da maleabilidade, né? Bom, um outro aspecto que eu acho que é importante, né, é a questão de quão convincente é as informações que você está trazendo, né? Então, uma maneira de você tornar atraente, né, convincente no sentido de atraente, né, para fazer com que as pessoas, de fato, fiquem engajadas, né, em estar observando e indo até o fim, né, em termos da informação que você está querendo trazer, né? E é interessante sempre estar ou compartilhando ideias, né, ou criando problemas que são ou novos, né, ou de alguma forma tem uma provocação, né, no sentido de, bom, muitas das vezes, né, aquela questão que é inesperado, ela pode trazer uma mensagem que vai ficar guardada, vai ser uma maneira, né, da gente de fato estar olhando, né, com certa atenção, né, e gravando essa informação, né? E aí um ponto que pode ajudar bastante, né, é quanto à estrutura e a sequência que está sendo colocada no infográfico, né? Então, dessa forma, você pode estar construindo, né, a partir de uma sucessão de ideias que estão correlacionadas, né? E dessa maneira, né, a gente vai trazendo o observador, né, para estar nos acompanhando ao longo desse processo, né? E aí eu volto, talvez, tem vários exemplos que eu havia escolhido, né? Mas esse caso é um caso como esse, né? Como, de fato, a partir da sucessão de elementos, né, vai sendo construído as ideias, né? E a gente pode criar, a partir disso, uma estrutura narrativa, né? Como você pode criar também, a partir desse infográfico, né? Deixa eu ver mais alguns outros que eu tinha até escolhido, né? Esse que eu vou usar como outro exemplo. Esse aqui que também achei super interessante, que são as várias sondas planetárias que foram até Marte, né? Então, note que em alguns, aqui a partir
tanto de imagens, né, desculpa, tanto de cores, né, quanto do ponto de vista que seria cronológico, né, e vai mostrando até onde as sondas chegaram, quem eram as responsáveis, né, e efetivamente aquelas que pousaram em Marte ou mesmo exploraram Marte definitivamente, né? Então, aqui eu posso criar, né, tem uma série de histórias que você pode estar, que essa imagem traz, né? Então, para quem, talvez também vocês não tenham vivido, que muita parte da exploração espacial ela era recorrente da Guerra Fria, né? Então você só vai ver bandeirinhas da União Soviética ou dos Estados Unidos, né? Chega um momento que começa a aparecer outros países, né? Como o Japão, a Comunidade Europeia, né? Agora tanto a China quanto até mesmo os países árabes foram capazes de mandar sondas, né, para Marte, né? Então isso cria também uma história, né, de como foi a evolução, a exploração espacial, né, e ao mesmo tempo a partir dessa estrutura que foi pensada aqui do ponto de vista cronológico, né, e ao mesmo tempo os vários aspectos sobre quão profundo, né, essas sondas acabaram chegando lá em Marte. Então você vê que tem uma série de informações que permitem que a gente possa construir uma narrativa de fato, né, a partir, né, desses elementos que foram trazidos, sem muito, você vê que não tem nenhuma foto da sonda, né, só informação mesmo de qual que é o nome dela, né? Acho que é um ponto importante do ponto de vista geográfico, né? Seria em qual parte, qual região, né, essas sondas chegaram a Marte e se chegaram, né? E esses aspectos que trazem um contexto político, né, quanto à exploração espacial, né, que é indicado pelas bandeiras, né, inclusive até de situações de países que ainda não mais estão, não existem, né? Então, acho que vários elementos aqui são bem interessantes para poder estar construindo, né, essas narrativas e, de fato, convencendo, né, e chamando a atenção das pessoas em relação ao teu infográfico, né? Quanto a isso, né, aí quais pontos a gente poderia estar se perguntando, né? Acho que o primeiro ponto, dentro dessa questão, né, da atratividade, né, de como convincente será que, de fato, o teu infográfico ele prende a atenção, chama a atenção do observador, né? Se ele tanto prender ou chamar a atenção, né, são dois elementos diferentes que você pode usar estratégias para isso, né? A outra é se ele vai estar compartilhando uma nova ideia, né, ou um problema. Então ele pode ser provocativo, né, no sentido de, bom, o que é que vai acontecer em 10 mil anos, 1 milhão de anos, né, como aquele caso, né? Se ele de fato traz uma ideia nova, né, algum problema que é interessante, ou que a gente pode usar o infográfico para criar uma narrativa e transmitir uma mensagem. Então, note que esse aqui em particular, né, você pode, numa leitura ingênua, né, a gente pode imaginar, tá bom, são as sondas que estão chegando em Marte, tá, chegaram até em determinadas regiões, mas esse lado aqui, ele tem todo um contexto político, né, geopolítico, que saiu da Terra e chegou em Marte, entendeu? É algo que transcendeu, né, a própria informação que está sendo colocada aqui. E aí você coloca uma série de questões do ponto de vista histórico, do ponto de vista de diplomacia, né, até de vitórias, né, em relação se a gente olhar no tempo, essencialmente ficávamos restritos, né, apenas chegar a Marte, depois você começar a orbitar em Marte, finalmente você agora ser capaz, né, de andar, né, a explorar Marte e até, desde o ano passado, ouvir o que está acontecendo lá, né? Então, você vê que tem toda a narrativa, né, e vários elementos de design muito simples, né? Essencialmente, os círculos fechados ou abertos, que vão estar trazendo uma informação, né? Se ela simplesmente orbitou, se ela só passou por Marte, né, e assim por diante, bem como informações, né, do ponto de vista geopolítico, né, de quem produziu
aquela missão e que, de fato, levou levando, né, a essa colonização ou essa exploração desse planeta. Então, só como sugestões aqui, em termos do que a gente pode pensar, né, para tornar atrativo, né, ou interessante o nosso aspecto. Bom, o quarto aspecto, que acho que é importante também a gente estar trazendo, que é a questão da ressonância, né? Então, eu, de uma forma bem provocativa, eu trouxe essa imagem que era um infográfico que ia falar sobre a Marie Curie, né? Então, de imediato, né, você já cria uma certa empatia, né? Então, o fato de você estar remetendo a Marie Curie, né, ela já desperta uma série de elementos, né, de emoções, de memórias, né? Particularmente, né, você vê, a gente vai estar sempre associando todo o aspecto, né, da questão de gênero aqui na ciência, né, que acho que ela não só ela traz as contribuições científicas dela, mas dando todo o caminho e processo da carreira dela para atingir o que ela acabou sofrendo em função disso, né, mas que traz esse elemento de emoção, de memória, né, apesar de ainda a gente estar falando da Marie Curie, cientista, né, e você pode escolher uma série de informações que vai estar sendo se gostaria de compartilhar com o público, mas aqui também remete a situações que vão criar essa ressonância junto com o público, né? Então, criar essas conexões, como aquela que eu havia comentado desse primeiro infográfico, né? Então, ele está ligado à minha infância, né? Poxa, eu vi o cometa Halley, eu vi que aconteceu no mesmo ano do acidente de Chernobyl, então isso é uma coisa que estava, né, a gente marcou, né, e ao mesmo tempo essas conexões, bom, o outro cometa que eu vi foi o Hale-Bopp, e aí se cria uma conexão que é emotiva, não é... Algum de vocês talvez olhe isso aqui e não sinta a mesma coisa, mas para mim teve essa ressonância em função dessas, tanto da narrativa, como foi colocado aqui, bem como dessas representações visuais que vão estar criando essas várias conexões. Né? É algo que é bom a gente estar também levando em conta quando estiver pensando vocês estiverem pensando o infográfico de vocês. Né? Bom, então, que perguntas eu posso estar relacionando a essa ressonância? Né? Como é que eu caracterizo essa ressonância e não ficar apenas uma questão mais qualitativa? Né? Uma das questões que você pode se colocar é, bom, será que esse infográfico ele ajuda os usuários a ver o conteúdo e que é relevante? Né? Então, eu lembro que alguns dos temas que foram trazidos era a questão da permanência estudantil, certamente, né, um calouro que estiver chegando na Universidade de São Paulo no ano que vem e ver isso, ele vai criar uma ressonância. Bom, você está falando comigo, né? Então, o que é que você tem para trazer de informação para mim? Né? Então, excelente escolha. Né? Outro ponto, né? Será que o infográfico ele ajuda a fazer essas conexões? Né? Então, você ajuda a pensar sobre o que é presente, passado, futuro, né? Sobre ideias que já existem, né? Ou que podem remeter à teoria prática. Né? Então, um exemplo é como esse aqui. Temporalmente, né? A gente cria a ideia do passado, o presente, e você, a partir dessa narrativa da instituição em massa, você pressupõe que vai acontecer de novo. Então, no futuro vai acontecer. Né? Assim, isso, a probabilidade é relativamente alta. Né? Então, ele remete, né, a uma série de conexões que foi aprendida a partir do uso desses elementos. Né? Bem como, aí vem um ponto que acho que foi trazido no início da discussão, sobre quão confiável é o infográfico. Né? Então, é sempre interessante a gente estar trazendo essas informações, né, do conteúdo, né, um conteúdo confiável, de fontes que são confiáveis, né, no sentido de fato, não simplesmente sair, né, do nada. Né? E eu vou trazer um exemplo que eu tinha, um anti-exemplo, né, vamos colocar assim,
que foi das invenções, né? A primeira pergunta é, bom, ele coloca assim, quais são as 10 maiores invenções do mundo de todos os tempos, né? Aí você se pergunta, bom, como é que esse cara fez como essa pessoa, de onde veio isso, né? Por que foi escolhida essas 10? Né? Quais foram as razões, os argumentos para essas escolhas, né? Apesar de ser interessante, né, das informações que estão sendo trazidas, né? Ele fala da internet, fala do computador, né? Mas, bom, fica meio vazio, assim, em termos do que no Brasil já criaria uma certa polêmica, né? Inventou os aviões, e assim por diante, né? Então, tem uma série de elementos que poderiam ser trazidos, né? Que, de fato, justificasse essas escolhas, né? E até a gente criar uma certa confiança sobre de onde veio isso, né? Porque eu posso perguntar assim, vamos fazer aqui na sala, no nosso curso, uma pesquisa sobre o que é que vocês acham que seriam as maiores invenções de todos os tempos, né? Certamente pode não corresponder ao que está sendo colocado aqui, né? Então, de onde veio essa informação, para onde, de onde foi tirado, né? E aí você tem uma certa desconfiança, né? Quanto ao que estaria sendo trazido, né? Quanto às informações. Então, é algo que, de novo, essa questão por que isso é importante, né? Porque se você entende que é algo que vem de uma fonte confiável, né? Você acaba acreditando no sentido de fato, dar crédito, né, àquela informação que está sendo colocada e não está se questionando tanto quanto a questão da fonte ou da onde está vindo aquelas informações, né? Bom, e finalmente a questão de coerência, né? A coerência está ligada à lógica, né, à clareza, à consistência em termos que a gente traz ao infográfico. E um infográfico coerente é aquele que vai estar compartilhando uma mensagem completa, que ela é bem formada, né? Ela é confiável e ela é verossímil. Então, a gente, de fato, né, vai estar entendendo, né, os vários aspectos que o elemento que você quer traduzindo, né, na forma de informação, ele estaria acontecendo. E aí eu trago um que eu achei bem interessante sobre o arco-íris, né? E ele começa com uma imagem interessante do arco-íris, aí provoca uma questão sobre cor e luz, né? E, então já traz note que aqui é quase que como árvore de decisão, né? Então eu vou olhar, eu vou seguir aqui o Newton, ou quais informações estão vindo aqui. Ele utiliza até, tem um jogo que eu achei interessante, que é de assimetria, né, quanto às cores, né? E até a proposição de você poder até brincar com a questão da difração, né? Ele vai aparecer depois, bom, como é que você poderia criar, né, um arco-íris e toda a história sobre os diferentes tipos de arco-íris, né? Se isso acontece no espaço, então você tem uma história que quase que completa, bem formada, né, quanto aquelas informações, né, que, para o público geral, vai satisfazer a curiosidade sobre arco-íris, né? Então, a gente não precisou colocar nenhuma equação de imediato para poder estar provando o que vai acontecendo, né? Mas usando alguns elementos gráficos que, de fato, formem e mostrem essa coerência, né? Então, essa ideia que estaria sendo passada. E aí, sem coerência, um infográfico ele fica completamente desarticulado, né? Ele ele afeta de uma forma negativa, né, a maneira como como os observadores vão estar interagindo com ele, e fica difícil tirar um certo significado quanto a esse infográfico, né? Porque eu vou trazer um caso que, para mim, não funcionou bem, né? Não sei se para vocês está funcionando, mas eu também, esse lado nerdzinho, eu tenho uma coleção de tabelas periódicas, né? E aí, quando eu vi essa tabela periódica, pô, de cara você fica assim, o que está acontecendo? Assim, o que é que tem de diferente, né?
E aí, já que no título ele traz essa informação, são os elementos de acordo com a abundância relativa, né? Mas, além disso, eu fiquei me perguntando, bom, tá, mas o que é que... Informação adicional, né, tá querendo ser traduzida aí, até o aspecto da meio amorfo, né, tira aquela ideia da tabela periódica bem, com o próprio nome, periódica, né, bem determinada, bem construída, né, com elementos simétricos e tal, e aqui você desconstrói completamente, né, até para os olhos, né, você fica se perguntando para onde olhar ou para onde está pendendo, né, esses elementos. E aí, para mim, ele funcionou de uma forma desarticulada, né, apesar de ficar claro o significado, né, que é a questão dessa relativa abundância que a gente consegue perceber em função das áreas, né, ele me criou um certo conflito sobre o que eu espero de uma tabela periódica, o que também é interessante, né, do ponto de vista artístico, até seria interessante, mas como informação, né, eu não consegui tirar mais do que essencialmente o que estava lá, né, que é algo que pode não ser tão legal assim. Eu vi que tem pessoas se quiserem fazer perguntas nesse ponto, fique à vontade. Uhum. O Gerote está com a mão levantada há mais tempo, deixar ele falar antes. Opa, desculpa, eu acabei não percebendo, mas valeu, Gerote. Na verdade, eu não abaixei desde aquela hora. Ah, tá bom. Eu só queria comentar que, por exemplo, é interessante ver isso como extração de minério ou alguma coisa do tipo dentro Sim, do programa não. de... Deixa eu te falar um caso. Por que eu falei sobre esse caso em particular? Porque eu vi há um tempo atrás um artigo similar, né? E ele fazia em relação às bandeiras dos países na Terra. E aí você fazia essa relação entre abundância, mas na Terra, e quais países tinham mais aquele elemento. E aí o Brasil estava lá, nióbio a bandeira do Brasil, né? Ferro do Brasil, né? Então você cria também um jogo geopolítico que eu achei muito interessante, né? Quando você vai para hoje em dia, né? O que são os elementos da vez? Tá todo mundo atrás de lítio. Aí você vai ver lá a bandeira da Bolívia, né? Como ou de algum outro mineral que de fato, né? Terras raras, né? Não sei se vocês conhecem a história das terras raras, né? No sentido de a China, que talvez seja o país mais abundante em terras raras, né? O que eles fizeram? Então, nos anos 60, 70, bom, nós somos ricos nesses elementos, então vamos procurar criar uma ciência e tecnologia voltada para esses elementos, né? E aí, com isso, você criou valor agregado a esses elementos. E tudo que a gente depende hoje em dia em eletrônica, né, você precisa dessas terras raras. Então, tem a dependência implícita, né, quanto aos elementos, né, e o fato, no caso da China em particular, de ser rico naquele elemento, né. Então, o jogo, se foi agora, né, ela passa do aspecto geológico, né? Ele entra no aspecto político e um aspecto de estratégia, né, nacional, que é algo que a gente seria interessante nós refletirmos também, né? Então, você vê que tem toda uma história que pode ser contada simplesmente olhando para a tabela periódica de uma maneira diferente sobre diferentes aspectos, né? Sim, interessante, inclusive, ver também como o Brasil não é tão despontuado nessa situação de minerais de ferro como brilhantes, né? Sim, mas a gente talvez pouco dê valor, né, aos elementos naturais que a gente dispõe, né? Pois é, não valoriza o que tem, né? Não joga com as cartas fortes. O que a gente faz é exportar, né, o material cru e importar ele manufaturado, né? Então assim, e apesar de, obviamente, né, eu não, assim, apesar dos pesares, né,
se houve um entendimento, né, de alguns materiais estratégicos, minerais estratégicos, que a gente poderia estar utilizando, né, só que a gente ainda não teve talvez o mesmo sucesso, né, que em outras missões ou outras iniciativas mundo afora, né? Mas você vê, ó, a gente está trazendo, né, tirando melhor esse aspecto da tabela periódica, né, como um objeto que tem toda aquela, parece aquela coisa hermética, né, que vem em termos da estrutura eletrônica e a disposição dos elementos, né, do ponto de vista da estrutura atômica e eletrônica, e a gente está trazendo por um contexto que é político-econômico, né? Note que são narrativas que a gente vai construir de formas que você pode estar induzindo, né, inclusive o observador a tomar esses caminhos, né? Mas aí, que nem você disse, né? Uma correlação que é um pouco mais distante do que propriamente o infográfico traz, né? Isso, né? Então vai depender muito da experiência do observador, mas a gente consegue, ou melhor, como quem vai estar produzindo, né? Você pode estar trazendo esses elementos que são gatilhos para a discussão, para a reflexão, né? Quando você vê algo do tipo, você pode pensar, pô, por que a gente não pode fazer diferente também, né? O que poderíamos fazer de tal modo que revertesse ou pudesse estar indo em uma determinada direção, né? Então, é algo que... ou seja, funcionou, né? Ele despertou por mais que você não concorde, né? Ele disparou esse gatilho, né? Fez refletir e, de alguma forma, a gente concentrou nossa atenção, né, para um determinado período para essa informação. Então, você vê que menos que a gente não é simplesmente fazer um pôster, né? Esse que acho que talvez seja a minha mensagem principal. Não é simplesmente coletar uma série de informações e estar jogando, expor ela espacialmente, né? Sem ter esse cuidado, sem ter esse discurso, essa narrativa bem pensada, né? Mas, obviamente, sem se prender também às estruturas, né? Acho que esse caso, para mim, é bem emblemático, né? No primeiro momento, sei lá, talvez eu não tenha comprado bem a ideia, mas depois você observa, né? Ele acaba sendo bem interessante. Outros são mais específicos. Eu tinha trazido esse aqui que achei interessante por conta da relação com a música, né? E aí você vê que ele é bem mais eu vou usar o termo do Chagas, bancário, né? O Chagas que gosta desse termo. Não sei se Chagas, você concorda com o meu comentário aqui, Chagas, mas essencialmente ele é bem vai passo a passo ali, ó. Olha, como é que a música vai, como é que a gente sente a música, né? Como que ela afeta o nosso cérebro, né? Outros efeitos. Então, vai criando, aí você começa a se perguntar, pô, será que de fato, quando eu ouço música, eu fico menos ansioso, eu fico mais otimista, né? São questões que você, de fato, começa a se colocar. E aí tem um lado que talvez para algumas pessoas não funcione, mas para mim cativou, que foi ficar observando as várias ondas, né, que você consegue monitorar quando você está ouvindo música, né? E que, para mim, é sempre fascinante, né, por ondas, você tem um aspecto todo aqui de não ter, se tenta ver se tem uma certa periodicidade, se você consegue inferir alguma informação sobre isso, nos diferentes aspectos, e que vai despertando, sim, minha curiosidade, eu quero saber mais sobre isso, né? Então, não conheço sobre as ondas delta, o que é isso mesmo? Tá, entre 0 e 4 Hz. Será que a gente tem isso? Então, adultos raramente ocorrem em adultos, né? Então, você vê que são curiosidades, né, que vai ficando. E acho que finaliza com a questão mesmo de engajamento aqui no final, né, que ele coloca, bom, qual é a importância da música para a educação? Será que, de fato, a gente precisa ter música nos currículos, né? No Brasil, nos anos 30, se acreditava que sim, né? O Villa-Lobos fez todo um programa, todas as escolas no país públicas tinham escola de música, né? Tinham aulas de música, né? Isso depois foi sumindo
com o tempo, né, depois na ditadura, e nunca mais voltou, mas sim, eu acho que talvez leva à ação, né? Você pode se questionar, poxa, seria muito interessante que, de fato, a gente tivesse o mínimo de educação musical, porque ela não está funcionando apenas para música, mas tem vários aspectos da vida, em geral, que podem nos ajudar, né? Inclusive a física. E aí vai indo, né? Vai tentando convencer as pessoas para fazer ou curso, né? Ou fazer diferença, né? Então, você pode imaginar o que seria um infográfico desse para a licenciatura, para o bacharelado da física, né? O que você pode fazer? Ou da física médica, né? Que a gente vai estar começando agora, né? Então, aqui informações, né, que seriam interessantes estar trazendo e, de fato, engajando, despertando a curiosidade e, ao final, trazendo uma mensagem, né, para, olha, se posicione, né? O que pode ser feito ou o que possa estar sendo discutido. Esse, só para fechar essa questão da coerência, né, tem uma série de informações que podem ser colocadas, né? Se de fato você tem a mensagem completa, eu mostrei alguns casos que sim, né? Tem começo, meio e fim. Outras, né? Se você tem uma mensagem bem formada, ou seja, se o discurso está bem colocado, né? Se tem uma lógica, se ele está estruturado de forma lógica, e se essa mensagem está clara, né? Então, se não estiver clara, você se perde, se distrai, e você perde o teu observador, né? E aí você vai ver que, olha, quase das 20 e tantas perguntas que foram colocadas aqui, só de fato essas duas últimas, né? Ela está ligada à parte do texto e imagem e dos elementos de design que contribuem para o sucesso do infográfico. Então, note que grande parte do nosso problema, né, da maneira como da estratégia que a gente vai fazer para construir ele, não está nas escolhas das imagens ou do texto, né, ou da disposição, mas o que você quer passar, né? Aí é por isso que essa atividade tem 3 semanas e não algo que em 10 minutos você consegue fazendo copy and paste de imagens que você encontra na web. Tá? Então, tem que ser uma coisa muito bem articulada e pensada para exatamente promover, né, esse tipo de reflexão, essa ressonância, né, essa atratividade, né, e conexão com as informações, né, que você vai estar querendo, vocês vão querer estar trazendo, né? E quanto à questão do infográfico, a minha sugestão é, de fato, eles podem explorar vários, né? Isso aqui é sobre a Superlua, que ele tem alguns detalhes que eu achei interessante em termos de estar provocando, né, para uma efeméride. Um outro, do Super Collider, eu não gostei muito desse, não. Eu me perdi quanto à questão das cores, né? Tá, eu entendo a questão de você fazer analogia aqui com a arquitetura do local, né, ou das várias contribuições que poderiam estar sendo feitas, mas eles poderiam ter sido melhor pensados. Acho que tem muito texto, tem um desbalanço aqui entre a imagem, para quem não está familiarizado, talvez não signifique muito, né? E aí fica meio perdido, assim, em termos dessas discussões. Acho que eu finalizo a discussão sobre o infográfico. Se alguém tiver alguma questão ou queira estar trazendo alguma informação, fique à vontade de estar compartilhando aqui conosco, né? E eu vou usar outra parte da aula para conversar sobre o projeto, tá? Então, perguntas, questões, todo mundo agora. Então, essas 22 questões vão ser que nós vamos utilizar como uma forma de balizar, né, independentemente da informação que você está trazendo ou do tópico, né, como é que a gente, de fato, pode avaliar o teu infográfico. Tem maneiras, sim, quantitativas, né?
Obviamente, alguns aspectos são... Fala, Matheus, diga lá. Não, eu só ia fazer um comentário. Porque, assim, eu achei muito interessante. Tipo, toda essa exposição sobre os diferentes tipos de infográficos, sabe? Porque agora que eu me dei conta, tipo, que tinha muito infográfico que eu achava que era pôster, sabe? Eu nunca tinha ligado os pontos. Falar, nossa, isso é um infográfico, sabe? E de fato, são informações, às vezes, que você nem percebe que está absorvendo ali, que tá bem organizado, que às vezes até se ligam a você emocionalmente e que fazem você pensar, sabe? Eu lembrei disso, assim, muito por conta daqueles aqueles posters que agora eu sei que são infográficos, que tinha, por exemplo, em revistas de ciência antes. Acho que isso é muito comum, né? Em vários, principalmente no jornalismo, né? Na mídia em geral, a ciência é muitas das vezes apresentada na forma de infográfico, né? Que seria uma forma mais palatável, vamos colocar assim, para a população em geral. E aí foi interessante você trazer esse comentário, Matheus, porque além desse aspecto estético ou estático, né? Ou seja, é uma imagem, mas ela cria uma dinâmica, né? A gente tem, obviamente, opções que são infográficos animados, né? Então, você coloca, além dessa, uma camada adicional em termos de informação, que é a dinâmica no tempo, né? E isso a gente vai trabalhar um pouco na parte de animação, né? Na próxima semana, a gente já começa, né, com a parte de alguns elementos que estariam ligados à animação e vídeo. E tem um terceiro aspecto que acho que vocês vão usar ou produzir bastante, não agora, mas talvez no futuro próximo, que é, imagine esse infográfico na realidade virtual, né? Então, que é você selecionar, sei lá, vou pegar o caso, esse aqui, por exemplo. Então, aparece para mim, né, eu estou num ambiente virtual, aparece para mim isso aqui vai ter 3 dimensões, você vai ver a árvore inteira, eu quero subir nessa árvore, né? E subindo nessa árvore eu encontro, sei lá, essa espécie. E aí, clicando lá, eu entro nesse universo dessa espécie nessa época. Tá? Então, você vê que vai ser um elemento que está sendo tecnologia, né, que está sendo desenvolvida agora, que, de fato, você tem essa experimentação do infográfico imersivo. Olha quantas janelas, quantos universos você abrindo, né, ao longo de cada experiência que você tiver, né? Não gostei dessa parte, eu quero conhecer mais sobre as bactérias. E você consegue cair naquela escala, naquele meio, e vivenciar aquela meditação. Isso é uma outra experiência, né? Ela vai além do visual, ela entra também no interativo, no emocional, de você, de fato, ser transportado, seja temporalmente, seja espacialmente, né? E se cria, né? Olha quanta coisa interessante dá para se produzir em termos de conteúdo e despertar, e ter esse despertar científico, né? Acho que nos próximos anos vai ser experiências, na verdade, as apresentações em conferências e coisas do tipo vai ser nesse esquema, né? Pode provavelmente ser nesse esquema. Fica a deixa aí para vocês. Algo a ser explorado no futuro próximo. Mais perguntas? Bom, então vocês vão ter aí pelo menos 3 semanas para estar produzindo o infográfico de vocês. Fiquem à vontade de estar nos contactando quando vocês acharem mais pertinente, né, quando precisarem. Acho que todo mundo aqui entende que, apesar de ser um trabalho individual, ou seja, cada um vai produzir o seu, note que pelo número de elementos que a gente trouxe nessa discussão, vai ser interessante ter o olhar de outras pessoas, né? Então, eu incentivo fortemente, né, o trabalho colaborativo nessa produção, né, apesar de ser um trabalho individual, né, e que vocês podem estar permitindo que haja críticas e comentários, né, de colegas, né, ou se escolherem temas similares, né, quais elementos interessantes estão sendo, o que é que traz de diferencial, né, ou o que é que poderia estar despertando algo diferente nessa discussão quanto à produção, né? E, bom, se não ficar claro, eu vou voltar a repetir que dessas 22 questões,
ou colocações, são reflexões, 20 delas, das 22, 20 delas, ela é essencialmente ligada à escolha do conteúdo ou da maneira como você está querendo contar essa história, né? Então, os elementos de imagem, os elementos de design, né, eles vão ser uma parte que vai vir a posteriori, né, quando essa ideia estiver muito bem consolidada na cabeça de vocês. Dindara, diga lá. Oi, professor. Tem uma pergunta aqui, na verdade, duas coisas, né? A Jéssica perguntou se vai ter nos slides os links desses infográficos que... Ah, certo. Eu posso colocar, na verdade... Teve um específico que ela queria, na verdade. Que mas tudo bem, acho que isso vai disponibilizar. Eu posso disponibilizar. E a Isa perguntou se pode ser feito pelo Canva. Pode... Não só pode, como eu recomendaria, né? Porque das apresentações que a Ana trouxe, né? E acho que você também faz pelo Canvas, né, Dindara? Se não me engano. Sim, passo por lá. Isso, né? Então, é uma ferramenta que talvez, e eu acho que também a Dindara trouxe uma informação interessante na semana passada, que para os alunos da USP você tem ao menos um ano da versão premium, né? Gratuita, se eu não me engano. Mas, na verdade, depois eu joguei no grupo e parece que alguns alunos tentaram e precisava de um e-mail e FUSP, então acho que não... Mas dá para usar sem os recursos premium. O e-mail if.usp ou... if.usp. Entendi. Uhum. Os alunos de C normalmente se abrem, né, esse e-mail.if.usp.br, mas é estranho. Bom, é uma questão até de estar se colocando, mas, de qualquer forma, a ferramenta, né, você pode usar aquela que vocês acharem mais pertinente, né, seja o PowerPoint, o Canvas, né, aí vem os elementos de design, que acho que como a própria Ana havia trazido, né, e vocês viram alguns exemplos aí com o trabalho da Dindara, que o Canvas ele é bastante versátil, né, mesmo na versão não premium, né, a versão básica, ela tem os vários elementos que podem enriquecer bastante o teu processo. Mais perguntas? Bem? Bom, aparecendo qualquer dúvida, fiquem à vontade aí que está nos questionando ou eu volto de novo a incentivar esse trabalho colaborativo, né? Acho que a ideia dessa disciplina é, de fato, estar despertando mais do que uma competição entre visões, entre trabalhos, ter essa forma colaborativa de estar comentando sobre o trabalho do outro, né? Enriquecendo, né? Através desse olhar, dessa crítica construtiva, né? Quanto os vários aspectos que a gente trouxe aqui para como olhar, né? Eu falo sobre isso, vocês vão ver que quando vocês estiverem, né? Uma das coisas legais da física, aí vem um parêntese que está gravando, mas eu depois posso fazer isso. Uma das coisas muito legais da nossa profissão, desse nosso ofício, é a possibilidade de estar viajando, né? Viajando no sentido de tendo vivências em outros lugares, e essa participação em conferências, né, que ela é muito enriquecedora, não só pelo aspecto de estar vivenciando outros lugares, mas também conversando com outras pessoas e outros pares, né? E nesse aspecto, né, uma coisa que nas conferências usualmente você tem o aspecto da apresentação oral e a apresentação de pôster, né? Muitas das vezes, né, a oral ela é muito rápida, né, você tem poucos minutos para você estar traduzindo toda essa imagem, seu trabalho, enquanto a de pôster ela tem esse aspecto mais slow, no sentido que você tem um tempo de digerir as coisas, conversar com a pessoa com mais tempo, né? Então ele desperta várias discussões
tem casos super legais, assim, de coisas que aconteceram em sessão de pôster. E uma coisa que eu sempre faço nas conferências é, antes de fato, conversar com as pessoas, é olhar o aspecto visual. Eu não olho nem tanto o título, mas o que é que me chama a atenção, né, em termos da estrutura, da exposição. E com isso vou lá e tento entender, aí ver outra história, né? Tem a questão mais agora do conteúdo, mas tem um aspecto visual que é muito importante quando a gente está construindo. E aqueles, vocês podem notar, aqueles que fogem, né, do trivial, vão ser aqueles mais populares, né, que as pessoas vai despertar a curiosidade, né? Pô, por que você escolheu, por que você fez dessa forma, né? Além do aspecto, obviamente, científico. Então, tem um lado aí que é humano, né? Não é simplesmente pela informação em si. Poderia ser um prêmio Nobel apresentando um pôster, né? Mas se a coisa não está muito bem visualmente, né? Não está bem pensada, não tem uma narrativa ali por trás, as chances de não ser tão visitadas é grande, né? Então, é algo que é um exercício de síntese, né, de pensar a informação, mas também é um elemento que pode ser utilizado, né, para outras manifestações, como pôster, como a apresentação, né, para a comunidade de uma forma mais geral. Então, esses seriam os meus comentários quanto a infográficos. Fiquem, sempre que precisarem, né, podem estar nos contactando, né, quanto a informações. E, de novo, realço esse aspecto de pensarem também de uma forma colaborativa, né, para que possa ter vários olhares, né, do teu trabalho antes da submissão, o que é muito enriquecedor, né? Tem gente que... Bom, questão de cores, né, de se funcionou ou não pano de fundo, né, coisas do tipo. Matheus, você trouxe esse... obrigado por chamar sobre o Prezi, né? O Prezi, eu lembro muito bem, eu acho que eu já tinha comentado, não sei se foi aqui com o Chagas e o Pedro, que um dos meus primeiros alunos de mestrado, ele defendeu usando o Prezi, e as pessoas ficaram tão maravilhadas com o Prezi que esqueceram do trabalho em si, né? Eu acho que o Prezi foi o protagonista da apresentação mais do que o trabalho dele, né? Porque se cria uma dinâmica que é impressionante, né? Realmente fica todo mundo assim, ninguém piscava o olho, só queria saber qual era a próxima coisa que ia acontecer. E eu acho que depois ele ficou meio arrependido que as pessoas só perguntavam sobre mais detalhes sobre a apresentação do que o conteúdo, né? O que é um risco também, né? Mas é um elemento que é muito, muito interessante, sim, de se trabalhar, dá um certo trabalhinho, mas acho que vale a pena a experimentação, né? E cria, de fato, uma dinâmica que é engajante, né? Bom, eu vou, se vocês me permitem, se não tiverem mais nenhuma pergunta específica, se vocês me permitem, nesse tempo aqui que a gente dispõe para a finalização, eu queria comentar sobre o projeto, né? E aqui, qual que é a motivação para a minha discussão, né? Em função do nosso calendário, né, do nosso cronograma, que a gente fez um pequeno ajuste, de tal modo que mantivesse, né, acho que essa parte final do curso, né, eu falo a parte final, as 2 últimas semanas, antes do sarau. O sarau entenda como essa celebração, né, da apresentação de trabalhos, né, ou seja, ao menos 3 semanas aí do curso, ele vai ser voltado ao projeto que, de fato, tem um peso, né, no conceito que a gente está preparando relativamente alto, né? Ele é 40% do que seria, né, o conceito que vai estar sendo colocado para essa disciplina, né? Então, dessa maneira, o que é que vai acontecer nas próximas semanas aqui no curso, né? Vocês têm essa entrega no dia 21, que é a nossa criação coletiva 3,
E na próxima semana a gente vai entrar com os elementos mais ligados à animação em vídeo, né? Não só o audiovisual, mas do ponto de vista dinâmico, né? E vamos introduzir, né, fazer algumas experimentações com a parte do teatro e das experiências sensoriais e performáticas, né? Então, a gente está preparando, assim, podem já se preparando, né, ter as máscaras, que aqui a ideia é se expor, né? E, de fato, né, durante essas experimentações, a gente vai estar trabalhando essa questão da performance, né, que pode ser tanto dentro do contexto usando temas científicos, mas também dentro do contexto da arte, assim, de elementos, né, que a gente pode aproveitar para a divulgação científica, né? E, em seguida, né, boa parte das nossas aulas vão estar ligadas a esse desenvolvimento e acompanhamento do projeto, né? E, portanto, note uma coisa que é importante, né, que esse projeto está acontecendo ao final do curso, né, que ele culmina nessa celebração, com o sarau, né? E a gente tinha reservado aí do meio de novembro para o final, para estarmos realizando, né, esse projeto, né? Bom, então, dado essa situação do cronograma, né, e que até das várias manifestações que vocês trouxeram pontualmente, né, ao longo das nossas conversas, né, a tendência das pessoas é que dezembro, né, usualmente vai ser o final de todo final de semestre, você tem mini provas acontecendo, né, e, portanto, aí sim vai ser pressão, né, e não minha, vai ser pressão do contexto todo, né? E, dessa maneira, quanto antes a gente definir e pensar o projeto, melhor, né? Então, essas aulas aqui a gente estaria reservando para estar discutindo elementos e podendo criar esse desenvolvimento, né? Mas que hoje a gente vai dar os nossos primeiros passos para, de fato, estar desenvolvendo, né, e delineando o projeto, né? Bom, aí você pode pensar, mas, bom, projeto em arte, qual que é essa relação, né, em termos dessas perspectivas, né? Então, o que eu vou estar fazendo com vocês hoje, e essa aqui vai ser a nossa lista de presença, né, mas não submetam, a gente vai trabalhar o material que eu vou estar discutindo com vocês podem entrar lá, né? Beleza. E a gente vai estar fazendo, né, esse primeiro passo, que é decidir, né, alguns elementos, alguns ingredientes que vai ajudar vocês a fazer a escolha do projeto e aí, de fato, a gente ser capaz de fazer a apresentação. Então, note que aqui tem um aspecto meio de business, né, mas, na verdade, é para a gente pensar como... lembrando que, quando tiver que apresentar, vai ser um período que vocês vão estar atolados de provas e N coisas, né? Então, é bom a gente estar pensando, né, nesse projeto a priori e estar construindo, né, esse projeto passo a passo, né? Então, dessa forma, você não vai querer projetar... Assim, vamos ter que ser realistas e pé no chão em termos das metas, do que queremos fazer e do que vai ser possível fazer até a apresentação em dezembro, tá? Então, é algo que a gente vai estar construindo juntos essa proposta. E a gente está fazendo isso com, pelo menos, aí 2 meses de antecedência, né? Para não criar nenhum estresse lá na frente, né? Bom, então, como essa escolha que está ocorrendo no dia de hoje, dia 27 de outubro, né? Estou falando isso porque fica gravado, né? E ficar registrado. E a nossa atividade, ela vai acontecer, pode estar parecendo que é infinito lá na frente, né? Mas você vai ver que já a gente já está quase no final do ano e nessas datas de 14 e 15 de dezembro, né? Que é a apresentação
no formato de sarau, né? E aí eu vou deixar um espaço aqui até para o Chagas, a Didara, o Pedro, se vocês quiserem comentar sobre a organização e o funcionamento do sarau, mas a minha provocação é de vocês já pensarem de uma forma planejada, né, quanto o que vocês querem fazer, o que vai ser possível fazer, né? Então, por essa questão de balançar os riscos aqui, no sentido que, se você quiser fazer algo de última hora, né, aí é uma escolha pessoal, né, é algo que convém do gerenciamento do tempo de cada um, mas lembrando, né, desde já, que esse período é um período que, usualmente, né, há um acúmulo, né, de várias provas, atividades e coisas do tipo, do gênero. Né? Enquanto para a gente vai estar celebrando, né, vocês em outros cursos devem estar sob pressão, de fato. Né? Então, esse cuidado aqui para tomarmos quanto a essas decisões. Né? Então, nesse momento, eu vou deixar aberto para o Chagas, o Dindara, o Pedro, se vocês quiserem comentar como funciona, né, o que é que a gente precisaria estar encaminhando, né, de tal modo que como é que vai estar, de fato, sendo realizado, né, essa atividade, já que ela ainda vai ser online, né, a gente ainda não vai estar fisicamente, né, juntos. Obviamente, podemos marcar depois um outro, como toda festa na Bahia, a gente tem a refesta, né? Mas eu deixo aí aberto. Chagas, se você quiser fazer algum comentário sobre os formatos, né, o que pode ser possível para... Tá. Então, enquanto, por exemplo, o sarau apresentado pelo Cefisma, que eu fui o mestre de cerimônias online, ele funcionava no formato de live stream, né? Porque não funcionaria muito bem no formato de sala mesmo. A gente consegue fazer no formato de sala. Se a gente quiser, a gente tem algumas funções que fazem o pessoal ficar 3D, o que talvez dê uma humanizada um pouquinho maior, né? Porque um jeito que seria interessante fazer fisicamente seria de fazer essa roda de troca de artes e afins, né? Então, em formato de ligação mesmo, a gente dá esse espaço para a pessoa apresentar, a gente dá esse espaço para o pessoal conversar sobre, discutir sobre, bater palma do jeito online, né? Mas eu acho que não vai fugir muito de uma, talvez, apresentação de trabalho que a gente vê no cenário online, porém, a gente vai tentar tratar mais como uma celebração, né? Infelizmente, a gente não vai poder estar enviando para todo mundo um café, para todo mundo estar tomando junto, mas o que a gente puder estar proporcionando, a gente pode ir atrás, inclusive fazer o formato pessoas 3D ou algo mais visual também, né? Porque isso contribui bastante com as dificuldades que a gente vai estar tendo de não estar no mesmo espaço, né? Infelizmente. Eu acho uma coisa também importante para vocês pensarem se vocês querem que essa apresentação seja aberta ou fechada, né? Porque eu acho que a gente pode ter esses dois momentos, então acho que assim, quem não se sente confortável para divulgar o que você fez para além da disciplina, não tem problema, né? A gente faz nesse formato de sala, mas também seria legal a gente poder mostrar essa coisa para a comunidade do IFUSP ou de fora dela, então acho que em algum momento a gente provavelmente vai perguntar para vocês se vocês desejam que esse trabalho seja exposto para além da disciplina, ou se vocês se sentem mais confortáveis dentro dela, né? Então, a gente vai pensar em um formato também para abarcar essas duas coisas. Mas acho que seria interessante, acho que tem algumas coisas muito legais que seriam interessantes a gente poder realmente devolver para a comunidade, até para além dos muros da USP, né? Sim, sim. Uma coisa que dá para fazer é talvez dividir, né, em blocos, e aí a gente transmite ou grava um bloco com pessoa que quer compartilhar, com pessoa que não quer. Não tem problema vocês não se sentirem confortáveis em compartilhar, mas fica o incentivo de que é um negócio muito legal, uma coisa que traz para o Instituto de Física uma perspectiva nova que a disciplina está trazendo, né? Então, fica esse incentivo, mas certamente a gente não vai estar prejudicando ninguém por isso, né? Às vezes a gente, eu digo por mim também, a gente às vezes guarda umas produções nossas que a gente acha que
talvez não sejam o que a gente queira mostrar, mas eu te garanto que, pelo menos como equipe, é que a gente quer ver as coisas, né? Então... E com certeza, às vezes, a gente acaba inspirando outras pessoas, né? Então, tem gente que ou não pôde fazer a disciplina, ou não sei, porque é isso, né? Eu, pelo menos, vejo essa disciplina, e eu acho que eu falei desde o início, num sentido de construir realmente essa comunidade que se interessa pela essa comunicação científica e pela intersecção entre ciência e arte, a gente poder realmente, talvez, continuar se organizando para além da disciplina, né? Então, acho que faz parte disso também poder expor para o público geral e poder achar também outras pessoas, quem sabe até da arte, que possa também juntar com a gente e fazer criações coletivas para além da disciplina que seriam legais também, ou mesmo para inspirar outras pessoas, né? Acho que é sempre bom, assim, acho que é uma coisa que une, né, as pessoas é isso, né? Mostrar o trabalho, assim. Perfeito, obrigado, Lindara, Chagas, Pedro. Vamos, se não tiverem, assim, obviamente vocês podem estar trazendo as dúvidas de vocês aqui ao longo da conversa, né? Mas se vocês puderem entrar naquele link que eu encaminhei, a gente vai estar direcionando algumas perguntas aqui para de alguma forma convergir, né? Ou seja, tópicos ou pelo menos o formato que vocês acharem mais interessante. E aí, nesse sentido, de novo, pensem bem quanto a essa questão desse período, né, em termos desse acúmulo de responsabilidades, né, de várias provas e outras questões que normalmente acontecem ao final do ano, né? E a primeira pergunta que eu coloquei no formulário foi de que tipo, né, de projeto, ou melhor, qual ação vocês se identificam mais, né? Seria desenvolver um projeto ciência e arte, ou seja, você usar elementos, né, a ciência como temas para algumas manifestações artísticas, algo especificamente voltado à divulgação científica, né? Que, no caso, ele já tem um formato, um público, né, bem definido, que, em princípio, poderia ser também explorado, ou algo híbrido, né? De fato, usar, talvez, a arte como uma forma de divulgação científica, né? Que é algo que, um processo que você não tem fórmulas bem ainda a serem exploradas, né? E, portanto, poderia também servir como forma de experimentação, né? Então, na primeira pergunta do formulário, é exatamente essa questão. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que está desenvolvendo, obviamente isso pode mudar no tempo, né? Mas a ideia aqui é criar como uma semente, né, um núcleo, para vocês já estarem construindo, né, essa proposta desde já, não cair de novo o risco, né, das coisas se acumularem e não conseguirem fazer a tempo, né, essa nossa atividade, que ela é uma parte cara aí para o curso. Tá? O segundo aspecto, né, que eu acho que esse aspecto vai ser vai direcionar aí parte das escolhas de vocês, quais seriam os elementos, né, que vocês gostariam, que você mais prefere estar explorando. Isso significa que uma coisa seja excludente da outra, né? Mas de uma forma prioritária, né, o que você prefere? Trabalhar o texto, trabalhar a parte de som, né, ou som entenda como podcast, música, né, outra manifestação que você usa esse elemento de som, a questão da imagem, né, como a produção de arte digital, ou a produção de um infográfico, né, bem como o vídeo, que é uma atividade que a gente vai estar realizando nas próximas semanas, né, e a parte de performance, que possa estar despertando maior curiosidade de vocês e aquilo que vocês acharem mais interessante de fato estar explorando, né? Então, dessa forma, note que cada uma dessas escolhas, ela vai que, apesar da gente ter
infinidade de possibilidades, é como se a gente estivesse agora convergindo, né, para quais ações poderiam ser feitas sem quebrar ou sem permitir que vocês possam explorar, né, a criatividade de vocês, mas só delinear, né, alguns elementos dentro dessa ideia de, olha, o que é que eu posso fazer, né, até esse período. Então, certamente, né, até dezembro, você fazer um longa, né, de um filme, acho que é pouco provável que isso possa acontecer, mesmo a animação, né, por mais curta que ela seja, né, vai exigir um certo exercício e tempo que não necessariamente vai atender esses prazos, né? Então, dentro desses aspectos, pense aí o que é que melhor ressoou com as experimentações que vocês já fizeram e aquelas que você talvez tenha curiosidade de estar explorando de uma forma mais profunda, mais profundamente, né? Ou seja, ter uma maior vivência ali com esses elementos, né? A terceira pergunta que é colocada, né, é se você quer fazer uma apresentação individual ou em grupo, né? E aí, de novo, eu volto a reforçar essa ideia da parte colaborativa, né, dessa troca de experiências, que é muito importante, principalmente quando você está fazendo trabalho artístico, né? Eu lembro, assim, muito, apesar de ter formação em exatas, né, na minha família, meu pai é poeta, né, e boa parte das experiências que a gente tinha em casa era de discussões entre os artistas, né? A gente vivenciou isso praticamente todo, se não todo fim de semana, mas certamente era algo que ficava marcante. E eram discussões muito acaloradas, assim, se trazia vários pontos de vista que enriquecia, todo mundo acabava aprendendo, inclusive a gente, as crianças ali, que, né, via aquela coisa tá acontecendo de uma forma muito viva. Isso é muito benéfico para o processo criativo, né, ter esse feedback, esse retorno, e aí mesmo que você opte por realizar uma criação individual, né, eu estimularia a criação de rodas de leitura ou de contações, de debates, né, de troca de experiências que podem acontecer a ideia que possa acontecer dentro do espaço de aula, para que não haja sobrecarga em relação ao esperado do curso, mas que não fique algo restrito, né, que você possa, de fato, estar conversando e trocando, né, vivências, ideias, né, com os demais colegas que escolheram elementos similares, né, por exemplo, né? Então, será que se eu escolher fazer uma experimentação com música, né, isso não vai te tirar essa independência de você poder realizar esse teu processo, né, a tua criação, mas que pode te ajudar na melhora ou verificar aspectos que não, assim, pelo fato de você estar fechado hermeticamente, né, com a ideia, você talvez não consiga ver, né, e alguém de fora tem essa visão mais privilegiada, né? Então, a terceira pergunta, ela está ligada a esse aspecto, né, tanto individual, se vocês preferem o individual ou em grupo, porque é depender da escolha. Se você escolher o grupo, né, e tem pessoas que têm essa preferências próximas aqui em termos desses elementos, naturalmente a gente já tem a formação consegue nuclear um grupo, né, com interesses similares e que pode ser um bom começo, né, para essas discussões. Finalmente, ainda tem mais duas perguntas, né? A próxima, ela está ligado se vocês gostariam de estar desenvolvendo, né? A gente já fez várias atividades, experimentações aí ao longo do curso, né? Então, entendam aqui, de novo, a questão do caderno do artista, né? E que, só fazendo a ressalva, né, até a correção da terceira entrega, antes da entrega da criação coletiva 3, né, a gente vai estar dando um outro acompanhamento quanto ao caderno do artista, né, com a correção da criação coletiva 2,
Então, aqueles que estão parados ou a coisa não está, vocês não estão registrando ou documentando, né, as várias ações ao longo do curso, por favor, né, tentem estar fazendo uma atualização aí do caderno de vocês, né? Mas aí dentro nesse sentido, a questão é se vocês já querem desenvolver algo novo ou, né, aprofundar algo que já foi desenvolvido. Por exemplo, podcast pode ser um outro episódio daqueles que vocês criaram, se assim um grupo entender que seria interessante, né? Ou algo mais ligado a uma exploração como em moda ou em texto, né, ou um infográfico, que vai ser essa próxima atividade. Então, dentro desse universo de possibilidades, né, vocês podem escolher algo que já foi desenvolvido, que pode ajudar, pelo fato de já ter tido essa experiência anterior e você saber até quanto tempo se demora para produzir, né, para realizar aquela experimentação, ou começar alguma coisa nova, completamente nova, né, que aí tem esse lance de balancear, né, os riscos, né? Se é uma coisa nova, pode ser que você tenha um salto em termos de experimentações, né, de conhecimento, mas ao mesmo tempo ele pode te exigir um tempo a mais, que lembrando de novo, né, fim de semestre ele tem um peso maior em termos de acúmulo de atividades, né? Bom, então essa seria essa sugestão. E finalmente algo que possa delinear, né? Note que aqui é mais qual o tipo de formato, aqui qual o elemento, né? Aqui seria como você vai estar estruturando, se individual ou em grupo, né? Se é algo novo ou algo que já foi desenvolvido aqui. E, finalmente, o tema, né? Ela pode permear várias questões, todos esses pontos foram colocados aqui, e aqueles que mais têm ressonância com o interesse de vocês, né? E aí o conselho que eu daria é de você manter essas expectativas muito claras e realistas, né? Então, você pode ter uma ideia muito interessante que mantenha registrado, né, para você, se você quiser compartilhar no seu caderno de artista, mas que talvez até o meio de dezembro a gente não consiga realizar ou executá-la de forma plena, né? Então, é algo que vai ser importante ter essa relação, tá? Então, é algo que vamos tentar colocar o pé no chão aí quanto pode usar a imaginação, né? Mas vai chegar um momento que a gente tem que se perguntar, às vezes tem que se perguntarem será que a gente consegue finalizar até o meio de dezembro, né? Se não, pode ser um projeto para uma outra oportunidade ou em outra situação. E seria, acho que esse ponto, né, da questão da escolha do projeto que eu tinha preparado aqui para vocês, como então, nossa presença de hoje vai ser essa primeira reflexão, né? E como eu havia comentado no nosso calendário, a gente vai ter a próxima vez que a gente vai falar sobre o projeto em si, vai ser no dia 30 de novembro, ou seja, depois de se passar a entrega da criação coletiva 3, né, e após a gente experimentar as demais, né, atividades planejadas no curso, e que isso aí vai ter que estar muito bem cristalizado sobre o que vocês gostariam de estar trabalhando, tá? E dessa forma, o desenvolvimento já poder estar ocorrendo desde já, se você já tem uma ideia clara sobre o que você quer desenvolver, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente deixar reservado essas últimas semanas para o próprio projeto em si. E aí eu volto a realçar essa questão de, mesmo sendo um projeto individual, de haver essa troca, né, haver essa roda de leitura, contação, audição, né, experimentações, vernisságem, o que vocês acharem interessante de estar explorando, mas que pudesse estar contribuindo assim, de uma forma coletiva na construção dessas atividades. Tá? Então, acho que seria
isso, se alguém tiver perguntas, né, certamente imagino que vocês tenham várias, e fico à disposição para a equipe, né, a gente está fazendo mais detalhes, né, seja do infográfico ou, né, da parte aí do projeto que vocês vão estar delineando agora, né? Então, obviamente, eu volto a repetir, né? Mudei de ideia no meio do processo, não tem problema, mas ao menos nesse momento, né, a gente já está delineando, né, dentre das inúmeras possibilidades, quais delas são aquelas que de imediato estão ressoando mais com vocês, e volto a realçar essa questão do período, né? Então, quanto mais tempo, né, você dispor para desenvolver, melhor, né? E ficar algo mais interessante. Tá legal? Então, seria isso que a gente havia preparado para vocês hoje. Perguntas, dúvidas, fiquem à vontade de estar trazendo, né? Claro, para todo mundo. Bom, enquanto vocês vão pensando nas perguntas, eu vou colocar aqui os links, né, para ficar registrado no chat do Zoom. Então, esse aqui é o do vida, esse aqui é a árvore da vida. Ele é do futuro, desculpa. A tabela periódica, a partir da abundância. Professor? Obrigado. O Pedro perguntou se já precisa preencher o Forms. Acho que seria interessante, o primeiro exercício, né? Aí você já... Qual o primeiro impacto aí do que ele disse que ainda não tem ideia do que fazer, se ele pode ter tempo para pensar. Pedro, eu, como sugestão, note que o que você colocar aí no form, ele não vai ser algo congelado no tempo, né? Mas ele vai ser um direcionamento para você, no sentido de, bom, você vai, assim, o que você gosta mais? É escrever, preparar uma música ou trabalhar com som, né? Você tem uma preferência, dadas as experiências que você já teve aí ao longo, você prefere algo que seria individual, coletiva, né? Então, você vê que são perguntas que independem, que não vão estar se cristalizando aí, né, no tempo, mas que pode te ajudar a refletir, né, sem que ela seja inflexível, né, ou que ela não haja, que esse vínculo não acabe, essa disponibilidade de poder estar mudando ou trocando conforme você achar interessante. Mas eu recomendaria até por uma questão do exercício em si, né? Pode fazer a próxima? Por favor, Dina, diga. Guido perguntou se as apresentações do Sarau não podem ser exclusivamente de física ou exclusivamente de arte? Se for da parte da divulgação, você vê que ela tem um lado bem mais de divulgação científica, né? Então, recai nesse aspecto, né? O lado de ser especificamente de arte, né? Eu acho que talvez a gente tenha outros espaços, né, para isso, né? O próprio Sarau que o Cefisma organizou, ele tem mais esse aspecto, né? Enquanto aqui a gente, de fato, está querendo promover essa discussão. Então, note que não vai ser algo que seja excludente, né? Mas que seria interessante, né? Se usar como uma forma de promovendo, incentivando, ou motivando até para esse tipo de experimentação, né? Que acho que quebra aquela história de você pensar em caixinhas. Isso aqui é arte, isso aqui é ciência, né? Não pode, ou se você está apresentando, né, só do ponto de vista artístico, será que eu não posso trazer elementos da ciência para poder estar gerando esse tipo de discussão, né, fomentando esse tipo de reflexão?
Eu acho que seria bem interessante, né? E certamente ela traz uma certa originalidade, né? Porque muito pouco se tem, né? Mais perguntas aí? Bom, vocês podem ficar à vontade de, se aparecer outras dúvidas ou reflexões, né, trazer ao longo das nossas discussões, mas a proposta aqui é, de fato, melhor, a provocação aqui é, de fato, a gente, a partir desse ponto, né, tá se refletindo e, ao mesmo tempo, já fazendo algumas escolhas para que a gente possa organizar da melhor forma possível, né? Então, se identificar que tem um grupo de pessoas que têm afinidades, né, quanto aos temas, ou formatos, ou elementos, isso pode já ajudar, né, na organização e fica fácil para você. Também até para a gente se programar em relação ao próprio sarau em si. Bom, seria isso, pessoal. Então, na próxima semana, nós voltamos com a discussão de outro aspecto, né, da parte do visual, mas aí a gente vai dar uma animada aí na parte das imagens, né? E iniciamos aqui com a discussão sobre o storyboarding. Em seguida, né, a parte de uma oficina audiovisual e vídeo, né? E dando sequência àquilo que havia sido programado originalmente. Legal? Eu vou parar aqui de compartilhar e para a gravação. Mas se tiverem alguma dúvida ou questões, fique à vontade de estar